Olá, meus amigos! Hoje, em Tesouros da Bíblia, nós vamos tratar de um tema importante: a origem do protestantismo. Primeiro precisamos entender o que significa protestantismo. Foi um movimento dentro do cristianismo que protestava contra os ensinos não baseados nas escrituras sagradas. E quando é que o protestantismo se iniciou? Esse movimento iniciou-se no ano de 1517, quando Martinho Lutero estava fazendo a leitura do texto bíblico de Romanos 1,17, onde esse versículo mudaria a vida de Martinho Lutero e de muitas outras pessoas naquela época. O texto diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Assim ele publicou 95 teses contra as indulgências e contra outros assuntos também que eram ensinados naquela época. Esse evento, ele é visto na história como o início da Reforma Protestante. Daí o nome protestantismo. E qual foi o impacto deste movimento? Esse movimento foi impactante na sociedade daquela época, trazendo mudanças profundas na educação das pessoas, na ética do trabalho, na política, nas famílias e principalmente na cultura daquela época. E o que é que estava sendo ensinado neste movimento? O movimento enfatizava a autoridade das Escrituras, a fé e a graça de Deus no processo da salvação. Os 5 princípios básicos ensinados pelo protestantismo eram somente as Escrituras. Os protestantes acreditavam que somente as Escrituras sagradas eram infalíveis e rejeitava qualquer outra autoridade que se dizia ser igual ou superior às Escrituras sagradas. O segundo ponto é somente a fé. O ensino é que somente a fé pode nos levar a receber o processo da salvação, não sendo fruto de obras ou mérito humano. O terceiro ponto é somente a graça. Somente a graça de Deus é suficiente para nos trazer a salvação. E essa graça não é recebida pelo esforço humano. Quarto ponto, somente Cristo. Olhando para as Escrituras, era ensinado que somente Jesus Cristo poderia nos trazer a salvação. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, não havendo qualquer outro representante de Deus que possa nos levar à vida eterna. Era um protesto que rejeitava a questão dos santos ou mesmo até da Virgem Maria como aquela que levaria as pessoas diante de Deus. Ideias comuns na Igreja Católica. E o quinto princípio é glória somente a Deus. Toda a glória e toda a honra sejam dadas somente a Deus. Conte aí nos comentários o que você achou desses 5 princípios ensinados no protestantismo. O protestantismo não é monolítico. O protestantismo, como nós dissemos, foi fundado por Martinho Lutero, o que nós chamamos de luteranismo. Desse movimento também surgiram outros como o calvinismo, que é baseado nos ensinos de João Calvino. Passam por esse movimento a Igreja Anglicana, os batistas, conhecidos pelo batismo nas águas por imersão e pelas igrejas com autonomia local. O metodismo, fundado por John Wesley, e por fim chegamos ao pentecostalismo, movimento esse que enfatiza as obras e a ação do Espírito Santo na igreja. Nós somos pentecostais e nós pertencemos a esse movimento pentecostal. E qual foi o impacto do protestantismo no mundo? Esse impacto foi profundo e duradouro. E você, de certa forma, também faz parte deste movimento. E foi uma ação do próprio Deus para o avanço do Evangelho. Deus capacitou Gutenberg a inventar a imprensa, e esse avanço tecnológico facilitou a propagação das ideias de Martim Lutero e dos demais pensadores naquela época. E mais do que isso,
A palavra de Deus pôde ser impressa. Anteriormente, essa palavra ficava restrita ao clero e àqueles que estavam ali aprendendo deles. Poucas pessoas tinham condições de ter um exemplar da Bíblia, porque eram raros e muito caros. Além de ser raros e muito caros, eles eram, na maioria das vezes, escritos no idioma do latim, o que dificultava as pessoas que não tinham conhecimento desse idioma a conhecer a palavra de Deus. E agora ela poderia ser impressa em diversos idiomas e ela chegou até você hoje. Então nós estamos aqui falando de tesouros da Bíblia e a importância do protestantismo para que o Evangelho chegasse até nós. Será que você pode dar aí um glória a Deus? Quero convidar você a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo e compartilhar esse conteúdo com o maior número possível de pessoas. Lembre aí dos seus amigos, dos seus familiares, para que eles também conheçam os tesouros da Bíblia. Um abraço e que Deus te abençoe. Não vai dar nenhuma gafezinha pra nós, não. Parece lá. Dá um sorriso. Dá um sorriso pra câmera. Vai lá assim, rapaziada. Deixa o seu like. Deixa o like, se inscreve aí.